Olá! Nesta aula vamos fazer aqui uma simulação de um banco. Vamos criar duas listas simulando a fila do atendimento, uma sem prioridade e uma com prioridade. E aí nós vamos criar dois botões para inserir elementos na fila e dois caixas para fazer o atendimento. E aí os caixas terão que dar preferência à fila de prioridade, não tendo ninguém nessa fila, então ele vai atender os clientes da outra fila. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 83 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Para iniciar então a construção aqui do nosso banco, eu vou vir aqui em Variáveis e aí eu vou criar as nossas duas listas. Uma vai ser uma lista normal, que eu vou chamar de fila, a fila para ser atendido no banco, ok. E a outra eu vou chamar de preferencial. Pronto, temos agora então as nossas duas filas. O nosso ator aqui eu vou remover porque nós não iremos utilizar este ator. Eu vou clicar aqui e aí nós vamos inserir alguns botões. Você pode pesquisar aqui entre todos os atores e eles já estão logo aqui abaixo. Mas se você tiver dificuldade em encontrar, você pode selecionar por aqui, digitando botão em inglês, button. E aí nós temos algumas opções. Eu vou utilizar este botão aqui para a gente inserir os elementos na fila. Então, eu vou inserir aqui o meu primeiro ator e agora eu vou inserir um outro botão, button. Eu vou utilizar este botão aqui para simular os nossos caixas. Então, deixo o caixa aí do lado e eu vou então trabalhar nesse botão aqui agora. Eu quero escrever alguma coisa aqui. Então, eu vou vir aqui em Fantasia. E aí eu vou pegar a ferramenta de texto e eu vou escrever sobre esse botão. Neste aqui eu vou escrever o nome, fila. Esse tom lilás não ficou legal, eu vou selecionar todo o texto, vou clicar aqui e aí eu vou escolher a cor branca. Ok. E agora eu vou tentar centralizar esse texto aqui no nosso botão. Pronto. Eu vou agora com o botão direito, eu vou clicar sobre esse botão e eu vou duplicar. Pronto, eu tenho outro botão agora. Este botão aqui, sempre que a gente clicar sobre ele, a gente vai inserir um elemento na nossa fila. Este segundo botão, sempre que a gente clicar sobre ele, a gente vai inserir um elemento na nossa fila preferencial. Então, eu vou alterar o texto desse botão. E eu vou colocar aqui, se couber, eu vou escrever preferencial. Vou tentar centralizar esse texto. Ele está pegando as bordas, mas não tem problema não. Preferencial, ok. E agora eu tenho aqui o meu caixa. Por enquanto eu não vou trabalhar com o meu caixa. Vamos pensar aqui neste botão. Quando eu clicar neste botão, eu quero inserir mais uma pessoa aqui nessa fila. E aí, o que serão essas pessoas? Vai ser um número. A gente vai inserir números nessa fila. E aí, o que vai representar esse número? Esse número vai representar a quantidade de segundos que o caixa vai levar para atender essa pessoa. Por exemplo, o número 5 significa que o caixa vai levar 5 minutos para atender essa pessoa. Ah, é o número 1. Significa que o caixa vai levar 1 minuto para atender essa pessoa. Então, com este ator selecionado, eu vou vir aqui em Eventos, vou pegar a nossa bandeirinha aqui, quando este ator for clicado. E aí o que eu quero fazer quando este ator for clicado? Eu quero inserir um número na nossa fila. Então eu vou em Variáveis e aí eu vou utilizar esta instrução, adicione alguma coisa à fila. E aí o que eu quero adicionar? Eu quero sortear um número. Nós já vimos como fazer isso. Vamos na abinha Operadores e aí eu vou pegar esta instrução aqui. Um número aleatório entre 1 e 10.
eu vou deixar 1 e 10. Então, o menor tempo de atendimento vai ser 1 segundo e o maior tempo de atendimento vai ser 10 segundos. Agora, eu quero fazer algo parecido aqui para o preferencial. Então, eu vou clicar sobre o botão preferencial e aí eu vou fazer algo parecido. Quando este ator for clicado, vou pegar aqui a instrução de inserção, adicione alguma coisa, só que agora não é para fila, eu quero adicionar em preferencial e novamente eu vou sortear números. Porém, como é preferencial, normalmente é uma fila que anda mais devagar, então o menor tempo de atendimento vai ser 3 e o maior vai ser 12. Então, vamos colocar 15. Então, aqui o tempo de atendimento vai variar, os números sorteados vão variar entre 3 e 15. Ok, feito isso, nós já conseguimos então preencher as nossas filas. Agora eu quero então trabalhar no meu caixa. Primeiro, eu quero escrever um texto aqui no meu caixa. Eu vou vir aqui em fantasia e eu vou escrever sobre ele o texto caixa 1. Vou centralizar esse texto aqui sobre o botão caixa 1, ok. E agora eu vou então programar o caixa 1. E aí olha o que eu vou fazer aqui. Eu também vou colocar um evento sobre o caixa 1 quando este ator for clicado, só que agora eu vou colocar aqui uma estrutura de repetição do tipo sempre. Por quê? Eu quero que ele sempre fique verificando se tem alguém na fila. Então eu não quero que ele repita uma vez, 2 vezes, ou que ele atenda alguém apenas quando eu clicar. Não, uma vez que eu cliquei sobre ele, é como se tivesse iniciado o turno de atendimento desse caixa 1. Então ele sempre vai ficar olhando para as filas. Tem alguém? Ele vai atender. E aí nós vamos precisar de uma estrutura do tipo se se não. Por quê? Obrigatoriamente o caixa vai ter que olhar primeiro para a fila preferencial. Tem alguém na fila preferencial? E aí como é que eu descubro isso aqui? Eu vou olhar para o tamanho ou para o comprimento da minha fila. Então, nós vamos ter aqui uma comparação de maior. Eu vou pegar aqui o meu comparador de maior. Eu quero saber se o tamanho da minha fila é maior que 0. Como que eu pego o tamanho da minha fila? Nós já vimos como fazer isso. Nós temos aqui na abinha variáveis o tamanho da nossa fila. Só que eu não quero o tamanho da fila, eu quero o tamanho da fila preferencial. Então, se tamanho de preferencial for maior que 0, significa que tem alguém aqui, então eu quero remover. Como que eu faço isso? Eu quero obter o item. Então eu vou criar uma variável para salvar esse item. Eu vou aqui em variáveis, na parte de cima, eu vou renomear essa variável para cliente caixa 1. Nós vamos precisar de outra para o caixa 2. Eu já vou criar ela aqui também. Então, cliente caixa 2. Vou pressionar em OK. E agora eu não quero imprimir essa variável na tela. Então o que eu vou fazer aqui dentro? Eu quero mudar cliente caixa 1 para eu quero obter o item 1 da minha lista preferencial. Porém, só isso aqui não é suficiente, porque olha só, eu estou pegando uma cópia do primeiro objeto ou do primeiro elemento da lista preferencial e salvando em cliente caixa. Só que este elemento ele vai continuar na minha fila, então eu preciso remover ele dali. Então, depois que eu fiz uma cópia, eu vou apagar o primeiro elemento de preferencial. E aí, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque agora eu vou fazer isso aqui, olha, controle, espere. Lembra que eu mencionei que o número que a gente vai gerar para inserir aqui é o tempo de atendimento? Então, agora eu quero que este caixa 1 espere, eu vou em variáveis, cliente 1, espere essa quantidade de segundos. Agora, e se este teste aqui for falso? Significa que a nossa lista preferencial está vazia. Então, vai vir para o se não, e agora eu vou verificar se a minha fila é diferente de vazia.
Então é algo parecido com o que eu fiz aqui. Vamos em controle, só que agora eu vou pegar apenas o se, sem o senão. E agora eu vou então duplicar esse teste que nós fizemos, porque é basicamente o mesmo teste que a gente vai fazer. Eu vou colocar ele aqui, só que agora eu não quero olhar o tamanho de preferencial, eu quero olhar o tamanho da fila. Então, se o tamanho da minha fila for maior que 0, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Novamente, botão direito, duplicar, e eu vou colocar aqui dentro. Eu não quero executar ainda. Então, se tamanho da fila for maior que 0, significa que tem alguém na fila. Mude caixa 1 para o primeiro elemento, não é preferencial agora, é fila. Eu vou obter o primeiro elemento da minha fila. Eu vou remover o primeiro elemento da minha fila. E agora eu vou dizer para o caixa 1 esperar essa quantidade de segundos. Então, como eu mencionei, apenas para frisar, o número que a gente vai inserir aqui na fila é o tempo, vai simular o tempo que o caixa vai levar para atender esse indivíduo. Então, por isso que eu estou pegando uma cópia do elemento que está na lista para depois remover. Se eu for direto remover, eu não consigo pegar uma cópia. Então, primeiro eu faço uma cópia, depois eu removo, e aí eu digo para o caixa, espere essa quantidade de segundos, que vai ser um número para a fila preferencial, vai ser um número entre 3 e 15. Para a fila normal, vai ser um número entre 1 e 10. E aí eu verifico se a fila preferencial tem alguém. Se não tiver, eu verifico se a minha fila normal tem alguém. Se não tiver, perceba, eu não faço nada. Só que eu vou continuar verificando. Agora eu quero mais de um caixa, então eu já tenho o meu caixa 1 todo programado, certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou vir com o botão direito e eu vou duplicar. Agora eu tenho 2 caixas 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ele está executando, eu vou finalizar. Eu vou selecionar qualquer um dos dois. Eu tenho caixa 1 e eu tenho outro caixa 1. Não faz muito sentido. Então, eu vou alterar o texto para caixa 2, caixa 2. E agora eu também preciso fazer uma pequena alteração aqui no nosso código. Perceba, eu tenho as variáveis, vamos voltar em variáveis, caixa 1 e caixa 2. Para evitar conflito de caixa 1 estar utilizando a variável caixa 1 e o caixa 2 tentar utilizar a mesma variável, então o nosso caixa 2 vai utilizar a variável caixa 2. Então eu altero ela aqui, eu altero ela aqui, vou finalizar, não é caixa 1, é caixa 2. Aqui também eu vou alterar para caixa 2 e aqui também eu vou trocar para caixa 2. Então eu verifico a fila preferencial. Se tiver, eu pego o primeiro elemento e salvo em caixa 2, removo o primeiro elemento da minha fila preferencial e faço caixa 2 esperar essa quantidade de segundos. Se não, eu vou verificar se a minha fila tem alguém na fila, se o tamanho é maior que 0. Se for, caixa 2 vai receber o primeiro elemento, vou remover esse elemento e aí ele vai esperar esse tempo. Então, olha o que eu vou fazer agora. O nosso programinha está pronto. Eu vou clicar em caixa 1. Perceba, o nosso programinha está em execução. Eu vou clicar em caixa 2. Então, os nossos programinhas estão em execução, tanto caixa 1 quanto caixa 2, mas não tem ninguém para eles atenderem. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar em preferencial para inserir alguém. Só que assim que for inserido, um dos 2 caixas vai remover esse cara. Perceba. Tá vendo? Ele apareceu rapidinho e alguém removeu. Então, eu vou clicar várias vezes para inserir alguém aqui. Perceba. Os caixas estão atendendo essas pessoas, porém estão esperando 15 segundos, 6 segundos e agora eu vou inserir a fila normal, sem prioridade. E aí a nossa fila foi crescendo. Perceba que assim que terminar esse atendimento, a nossa fila preferencial está vazia. Agora eles vão começar a remover o pessoal da fila normal. Se eu inserir um preferencial, a nossa fila aqui vai parar, perceba. Enquanto não finalizar o preferencial,
a nossa fila continua com pessoas e aí eu posso ir inserindo mais. Perceba que o interessante aqui é que os nossos caixas 1 e 2, depois que eu cliquei a primeira vez, eles funcionam até que eu pare o meu programa. Então eles vão continuar fazendo atendimento enquanto o programa estiver funcionando. Se ficou qualquer dúvida nesse programinha, comenta aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Você pode também voltar e rever a aula passo a passo. Isso pode ser muito interessante para tirar qualquer dúvida. Eu vou finalizar aqui o meu programa. Não se esqueça de deixar seu like nessa aula, isso é muito importante para ajudar o canal. E claro, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal. Essa é a melhor forma de você retribuir todo esse tempo que eu estou gastando aqui para produzir esse curso em vídeo para vocês. Do mais, um grande abraço e até a nossa próxima aula, onde nós vamos iniciar com estruturas de dados em Portugal. Nos vemos lá!